Em Hebreus capítulo 11, versículo 6, a santa palavra do Senhor diz assim: Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Glória a Deus. Meu querido irmão e minha querida irmã, conforme a palavra de Hebreus capítulo 11, no mesmo capítulo aqui, 11, versículo 1, a Bíblia diz que a fé é a certeza daquilo que se espera e a convicção daquilo que não se vê. Então, por exemplo, a pessoa que trabalha dentro de uma empresa, ela trabalha aqueles 30 dias e após aqueles 30 dias ela recebe, o seu pagamento. Agora eu te pergunto, ela precisa de fé para acreditar que depois daqueles 30 dias ela vai receber aquele salário? Não, ela não precisa, porque já é algo natural, já é algo que está ali fixado, que vai acontecer. Ela trabalha aquele período e após aquele período ela recebe o salário. Por exemplo, a mulher está grávida. Ela precisa de fé para acreditar que a criança vai nascer depois daqueles 9 meses? Não, porque já é um processo natural. O que ela precisa é pedir a proteção do Senhor para que Deus abençoe toda a gestação para que nada aconteça de mal. Mas, naturalmente, qualquer pessoa sem fé, ela sabe que depois de 9 meses de uma gestação, a criança vai nascer. Então ela não precisa de fé para isso. Não é verdade? Se você pega o seu carro agora, se eu pego o meu carro agora, e nós dizemos assim, olha, eu vou sair daqui e vou agora para a praia. Eu preciso de fé para acreditar que eu vou chegar na praia? Não. Que eu vou chegar naquele lugar, naquele destino? Não preciso de fé para isso, porque é um processo natural. Você vai pegar seu carro, você vai colocar na estrada e você vai chegar até aquele destino que você colocou na sua mente. Você se programou para ir até lá. Aí o que é necessário? Como eu falei no caso da gestação. É necessário pedir a proteção do Senhor, a proteção de Deus. Ô Senhor, nos livra de todo mal, dos acidentes, nos leve em paz e segurança. Nós pedimos a proteção do Senhor. Tudo bem, nós temos que crer nessa proteção sobre nós, mas o fato de que você vai pegar o seu carro e vai até um certo destino, você não precisa de fé, porque isso vai acontecer naturalmente. Correto? Agora, aonde precisa de fé? Fé é naqueles momentos, meu irmão, em que nós nos encontramos em situações em que ninguém pode resolver a nossa vida, ninguém pode nos ajudar, e só Deus é que pode. E nós precisamos de fé. Por isso que o Davi disse, lá no Salmo capítulo 121, eleva os meus olhos para os montes, e de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Porque Davi ele se encontrava ali numa situação extremamente complicada, onde ele olhava para os lados e não via da onde poderia vir o socorro. E ele entendeu que era somente Deus que poderia livrar ele das aflições que ele estava passando naquele momento. Então, a fé, meu querido irmão, irmã, precisa ser exercitada nesses momentos em que nós passamos ali momentos difíceis, momentos em que a coisa fica apertada para o nosso lado. Como também nós precisamos de fé para alcançar as coisas que o ser humano normal, natural, que o homem natural, não acredita que possa alcançar. Então é exatamente dessa maneira que nós vamos exercitando a nossa fé. E quando nós acreditamos que Deus vai nos livrar daquela situação ali difícil, e quando nós acreditamos que Deus vai abrir aquela porta que os homens normais, naturais, não acreditam que possa ser aberta, aí, meu irmão, nós vamos atraindo os olhares de Deus para nós. Ele vai se aproximando de nós, meu irmão, porque olha o que está escrito. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, quando nós manifestamos a fé na palavra de Deus, em que Deus vai fazer tal coisa, ele começa a se voltar para nós e, mediante a nossa fé nele, ele vai nos recompensar, meu irmão e minha irmã. Então, toda e qualquer pessoa que não acredita em Deus, que não acredita nas coisas que ele criou, nas coisas que ele pode fazer, que não crê em milagres, essa pessoa, ela não agrada a Deus de jeito nenhum. Agora vamos pensar o seguinte, se uma pessoa não acredita em Deus, como ela poderá ser salva? Tem como? Não, não tem como, meu irmão. Todo aquele que não acredita no Senhor, que não acredita no seu poder, que não acredita naquilo que ele pode fazer, e muito menos que não acredita que o Senhor Deus mandou o seu Filho Jesus
para esse mundo, para morrer por nós, e que depois ele, de morto, ressuscitou, e hoje se encontra ao lado direito de Deus Pai como nosso advogado. Se a pessoa não acredita nessas coisas, ela não tem a menor chance de ser salva. Então, a questão da fé, ela tanto vai impactar no sentido de nós tomarmos posse das maravilhas do Senhor, como também ela irá causar impacto sobre a salvação de uma pessoa. A fé é exatamente isso. Tanto é que, olha o que está escrito aqui no versículo 7, de Hebreus capítulo 11. Pela fé Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Então, quando Deus observou que o mundo estava num pecado desenfreado, a palavra mostra que ele olhava para o coração dos homens e não via nenhum, a não ser Noé, que tinha um coração que o agradava, pois todos tinham a disposição no coração para fazer somente o mal, diz a palavra de Deus. Somente Noé que tinha um coração que agradava a Deus. Então, quando Deus resolveu em seu coração acabar com a raça humana por causa do pecado, ele falou para Noé, olha, constrói aí uma arca, porque eu vou exterminar esse povo. Constrói uma arca para você entrar nela junto ali com a sua família. E Noé acreditou profundamente de que isso iria acontecer. Então isso já agradava profundamente o coração de Deus, porque Noé acreditou. Porém, naquele momento em que Deus falou que iria acontecer aquilo, não havia sinal nenhum. Não havia nenhum sinal disso, de que iria chover e iria acontecer aquele dilúvio. E Noé acreditou profundamente e ele começou a construir aquela arca. E sabe quanto tempo Noé demorou para construir aquela arca, meu irmão e irmã? Ele demorou exatamente 100 anos para construir aquela arca. Agora você imagina durante aqueles 100 anos, se várias pessoas não passavam pelo Noé e não ficavam zombando da cara dele, Eu fico imaginando aqui, meu irmão. Eu fico imaginando, As pessoas passavam por ele e falavam, seu velho, você está construindo essa arca aí para quê? Quá, 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 quá. Certamente devia ter muitos zombadores que passavam ali e falavam, esse velho está louco, E no entanto, meu irmão, depois daquele tempo da construção da arca, aí Deus ordenou, que os animais, um casal de cada animal, aliás, olha que coisa tremenda. Deus tinha colocado uma disposição em cada casal de animal para entrar dentro da arca, meu irmão. Que coisa tremenda é essa, hein? Para que depois pudesse reproduzir após as águas baixarem, do dilúvio. Então, quer dizer, colocou os animais para dentro da arca, um casal de cada espécie, e Deus falou então para Noé, entra nessa arca com a sua família. E a palavra de Deus mostra que o próprio Deus fechou a porta da arca, e aí então começou o dilúvio. E meu irmão, foi terrível, porque choveu 40 dias e 40 noites sem parar, e a Bíblia mostra que as águas chegaram a cobrir as mais altas montanhas. Numa tradução da Bíblia fala que as águas ficaram 7 metros acima da mais alta montanha. Então, por exemplo, vamos imaginar hoje, qual que é a maior montanha do mundo? Não é lá o Everest? Não é o pico do Everest? Que tem 8.300 metros, se não me falha a memória? Então todo mundo zombando ali de Noé, e Noé acreditou profundamente que isso iria acontecer como de fato aconteceu. Só que, quando ele creu em seu coração, naquela voz e naquilo que iria acontecer, ele não tinha visto nenhum sinal de que isso iria acontecer. Então isso se chama a fé. Entende, meu irmão e minha irmã? Isso é a fé. Olha só no versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Olha que coisa tremenda, meu irmão. Ele saiu, quer dizer, Abraão estava ali com o pai dele, onde tinha tudo. O pai dele era rico, ele tinha tudo, estava num conforto ali maravilhoso com a sua família. E quando ele ouviu a instrução de Deus, ele saiu junto com a sua família sem saber para onde iria, confiando naquela voz, confiando naquela palavra que veio ao seu coração. E aí no versículo 9 diz, pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Olha no versículo 11. Pela fé, Abraão e também a própria Sara
apesar de estéril e avançado em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Quer dizer, nós sabemos já pela palavra que o Abraão era muito velhinho, já estava com 100 anos de idade, né? 100 anos. A Sara também, bem avançada em dias. E Deus falou, olha, vocês vão ter um filho. E o Abraão acreditou profundamente nisso, embora o seu corpo demonstrava totalmente o contrário, né? Que ele teria condições para isso. Mas Deus cumpriu. E ali então nasceu o Isaac, o filho da promessa. Então veja como é que Deus trabalha com relação à fé. Ele fala no seu coração, ele fala no meu coração que ele vai fazer tal coisa, e quando ele fala, nós devemos acreditar profundamente, meu irmão e minha irmã. Agora, existem alguns momentos em que a promessa chega ao nosso coração, ela arde em nosso coração, só que na hora que a gente recebe, acontece, em algumas vezes, acontece tudo o contrário. Mas olhando para isso aqui, nós podemos perceber que às vezes é até permissão de Deus para ver se nós vamos verdadeiramente ficar ligados naquela promessa que veio ao nosso coração. Porque a nossa fé também ela é provada, ela é testada, meu irmão. Aliás, como é que nós vamos ver se realmente nós temos fé ou não? É quando vem ali uma situação de dificuldade. Aí a nossa fé vai ter valor mediante aquela situação negativa, né? Então, meu irmão e minha irmã, voltando ao versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam, né? E agora falando um pouco mais das questões do final dos tempos, meu irmão, nós temos a grande promessa de que Jesus virá dos céus para nos livrar da ira vindoura, do dia da ira do Senhor, do dia do Senhor. Nós temos essa promessa. Muitos não acreditam, estão zombando, estão dizendo, isso aí já é falado desde não sei quando, até agora não aconteceu nada, mas é fato que vai acontecer e nós temos muitos sinais e que cada dia crescem mais, mostrando que Jesus Cristo de Nazaré está para voltar, a sua volta é iminente, e ele voltará, meu irmão e minha irmã, para resgatar os seus, aqueles que creem na sua palavra, aqueles que procuram ter uma vida com Deus, são fiéis a Deus. Ele virá para buscar o seu povo santo e fiel, para tirar dessa terra e livrar o seu povo do tempo da ira de Deus, do tempo conhecido aqui pela palavra de Deus como a grande tribulação. E o Evangelho vai sendo pregado, já há 2000 anos que o Evangelho vem sendo pregado e vem sendo falado, que só podemos ser salvos pela fé em Jesus Cristo. E ele voltará para resgatar os seus, tanto aqueles que morreram em Cristo, como aqueles que estiverem vivos até esse dia, serão arrebatados para se encontrar com ele nos ares e assim estar com ele eternamente. Essas palavras são palavras proféticas e que nós devemos todos os dias pensar nelas e renovar a nossa fé, a nossa esperança, crendo que a qualquer momento ele virá. Glória a Deus, meu irmão e irmã. E sabemos que o papel do diabo é trabalhar de dia e de noite para que nós não acreditemos na volta de Cristo. E, infelizmente, muitos corações têm sido manchados através desses dardos inflamados do maligno. Quantos não são aqueles que estavam firmados com Deus e hoje não estão mais? Porque perderam a fé, apostataram da fé. Por isso que está escrito, sem fé é impossível agradar a Deus. E quem não agrada a Deus, pode ter certeza, meu irmão e irmã, que não será salvo. E para encerrarmos essa mensagem, eu quero mostrar para você uma palavra poderosa para aumentar ainda mais a nossa fé, que se encontra aqui no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 9. Olha só o que está escrito, meu irmão e irmã. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Eu vou repetir. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Glória a Deus, meu irmão e irmã, com muita fé, confesse que Jesus é o Senhor e creia profundamente no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. E você será salvo, meu irmão e minha irmã. Obviamente que depois a nossa fé ela vai sendo acompanhada das obras também, né? Mas é tudo uma questão de crer, é tudo uma questão de depositar fé nas palavras que estão escritas na Bíblia, para que então possamos ser abençoados por Deus
e para que os olhares do Senhor estejam voltados para nós. Amém? Glórias a Deus. Então, se você estiver passando agora por uma situação difícil, esteja você em qualquer lugar que você estiver, né, em qualquer situação que você esteja agora, meu irmão, acredite profundamente no seu coração que Deus vai entrar com providência na sua vida. Que Deus proverá na sua vida, independente daquilo que você está passando agora. Acredite profundamente no seu coração. Ore agradecendo a Deus pela vitória. Ore confessando que você acredita que Ele vai agir na sua vida e assim será, meu irmão. Ele vai se aproximar de você e vai te recompensar pela sua fé que você deposita nele. Amém, meu irmão e irmã? Então creia profundamente nisso. E lembre-se que a fé é a certeza daquilo que se espera e a convicção daquilo que não se vê. Glórias a Deus. Então deixo aqui essa breve mensagem e eu convido você agora a realizar essa oração comigo. Vamos orar? Senhor meu Deus e Pai querido e Pai amado, muito obrigado, Pai, por essa mensagem. A Ti toda a honra e toda a glória. Ó Senhor, perdoa os nossos pecados, as falhas, as transgressões e de repente, Pai, as muitas vezes que nós deixamos de acreditar nas Suas promessas mediante aquelas situações negativas e demos mais crédito para aquela situação em si do que crédito para a Sua palavra, para aquilo que o Senhor poderia ter feito por nós e nós de repente vacilamos. Ó Deus poderoso, perdoa os nossos pecados, as falhas, perdoa os momentos em que nós fomos até incrédulos, Pai, diante de uma situação. Mas nós não queremos ser assim. Não, nós não queremos ser assim, meu Pai, porque tudo é uma questão de fé, para que sejamos salvos e também para que possamos alcançar a realização das Tuas promessas em nossa vida. Então, ó Deus poderoso, aumenta-nos a fé, renova nossa confiança no Teu agir, na Tua palavra. Aviva-nos, ó Deus, segundo as Tuas muitas promessas. E se houver em nosso coração alguma raiz de incredulidade, de dúvida, ah, Deus poderoso, que seja queimado dos nossos corações. Remove do nosso coração todos esses males, meu Pai, porque sabemos que o papel de Satanás é ficar de dia e de noite lançando setas para minar a fé do Teu povo. Mas, Senhor, reveste o nosso coração com as armaduras de Deus para que possamos combater as astutas ciladas do diabo, Pai. Ó Deus poderoso, vá em direção agora a essa pessoa que de repente estava ali abatida, triste em seu coração, achando que tudo acabou para ela. Mas a verdade é mentira do diabo, Pai. Então, socorre essa pessoa, renova ela, Pai. Toca na mente dela, no coração e produz a salvação, produz a fé, em nome de Jesus. Resgata todo aquele que estava desanimado a ponto de abandonar tudo, meu Pai. E que através dessa palavra, meu Pai, ele possa estar avivado na Sua presença para que o Seu nome seja glorificado, em nome do Senhor Jesus. Pai, graças Te damos, a Ti toda a honra e toda a glória. Não há outro Deus além de Ti, Senhor. Escreve os nossos nomes no livro da vida e tenha misericórdia e compaixão de nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus, meu Pai. Aleluia. Meu querido irmão e minha querida irmã, muito obrigado, por você ter assistido esse vídeo até agora. Se você gostou, compartilhe aí com o máximo de pessoas que você puder. E já peço também, deixa aí o seu like, porque isso vai ajudar bastante com que esse vídeo também possa ser visto por outras pessoas, tá bom? Sou Marcelo Oliveira, esse é o canal Guarda Instrução e Vive, e eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, e que Deus te abençoe e te guarde de maneira grande e poderosa, em nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Fique na paz do Senhor. Tchau, tchau.